Um bom dia, a paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus, escrita no livro de Números, no capítulo de 22, 23 e 24. O ideal seria nós lermos toda a passagem, mas como é um texto um pouco mais extenso, eu deixo para que você tenha a curiosidade de, em um momento posterior daqui, você ler sozinho, tá? Eu vou resumir a história que está escrita nesse trecho da Bíblia e depois vou abordar um pouco sobre o que isso pode nos ensinar, o que essa história tem a nos dizer neste momento, tá? Nós estamos aqui falando de um primeiro momento da Bíblia que até nós dividimos por Pentateuco e, de certa forma, o maior acontecimento ali depois da criação, na queda do homem, é Deus separando um povo, trazendo um povo para deste povo enviar o seu próprio Filho, né? Jesus Cristo, o qual morreria em nosso lugar na cruz para que nossos pecados fossem por ele expiados. E Deus então chama Abraão, de Abraão faz um povo, esse povo tem por nome Israel, o povo de Israel, um povo que estava de repente ali nas circunstâncias dos dias de Abraão, Isaac e Jacó, ali da descendência, os filhos de Jacó, na verdade a quarta geração então que se encontra num momento ali de fome e escassez, acaba se tornando escravo do Egito, né? Do povo do Egito. E passa ali mais de 400 anos escravo. Um povo que Deus tinha chamado para reinar estava sendo escravo. Um povo que Deus tinha chamado para tomar posse de uma terra que Deus mostraria a Abraão estava na terra estrangeira, né? Presos aos deuses, à adoração estrangeira, né? Presa à direção e à vontade de Faraó e distante do canal, da comunicação com Deus, mas de repente esse povo que estava dormindo, esse povo que estava escravo, esse povo que estava vilipendiado, Deus ele levanta Israel, levanta Moisés, né? E aí a história de Moisés é bem conhecida, e eles agora estão indo em direção à terra prometida, né? Deus diz, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, né? Eu vou tirar vocês do Egito. Deus, a gente conhece a história das 10 pragas, e aí começa então uma grande saga, talvez uma melhor do que qualquer filme que você tenha assistido. O povo de Israel agora não está mais escravo, eles estão no caminho, certo? E isso é interessante porque é uma analogia que se aplica a cada um de nós, certo? Nós fomos feitos à semelhança do povo de Israel para sermos livres em Deus, para viver a liberdade da sua vontade, para viver o propósito da nossa criação, que é a glória dele. Mas circunstâncias e crises, né? O pecado mais profundamente falando, ele vai e nos tira do propósito, ele nos faz baixar a cabeça e carregar um jugo muito pesado que nos impede de levantar e observar a glória de Deus e adorá-lo, onde nós somos cercados de tanto peso, de tanto trabalho, de tanta coisa que não conseguimos sequer adorar a Deus. E aí Deus, assim como fez com Israel, ele faz conosco, né? Ele nos chama pelo nome, ele nos dá uma promessa e ele nos tira da terra de escravidão. Então, eu quero que você entenda que tudo que se aplica a Israel nessa passagem se aplica a você, e é essa a grande utilidade de nós estudarmos essa história deste momento, tá? E aí Israel está no caminho, Israel já pegou a maior nação da terra e fez um estrago sem precedentes, não Israel, mas Deus, através de Israel, Moisés e os israelitas, e nós sabemos a história das 10 pragas, né? O água insane, as rãs, as moscas, e por último, a morte dos primogênitos do Egito, dos egípcios. E aí a gente agora pode imaginar a
fama que aquele povo hebreu, um povo até então não tão conhecido, um povo que tinha pouco mais assim de 400, de 500 anos, de 600 anos ali de história, um povo que nunca teve terra, um povo que nunca teve governo, de repente aquele povo massacra a maior civilização do mundo, né? Então você imagina aí a fama que Israel estava tendo naqueles dias e como as pessoas que ouviam falar desse povo até então desconhecido estavam agora apreensivas e aterrorizadas, porque grandes coisas Deus estava fazendo na terra e essas pessoas, essas outras civilizações, elas tinham receio. Se eles conseguiram fazer o que fizeram com os egípcios, que são a maior civilização do mundo, quanto mais conosco, se nós estivermos no caminho deles. Então, todos sabiam, né? Os moabitas sabiam, certo? Os midianitas sabiam, todos os demais povos sabiam que tinha um povo agora que tinha se levantado, um povo que não era mais escravo, um povo que estava num caminho e todos torciam para que não estivesse no caminho daquele povo. Imagina eles pensando, tomara que eles não passem por aqui, tomara que não sei se eu estou no sul, tomara que seja pelo norte, se eu estou no leste, tomara que seja pelo oeste, mas eu não tenho condições de existir, se nem os egípcios resistiram, por que eu resistiria? E aí estavam então todas as civilizações da terra apavoradas de temor daquele povo, do Deus daquele povo, tá? E aí nós entramos agora em Números 22, porque Israel, entre o Egito e a terra prometida, tinha que passar por muitos locais, né? Entre Canaã e o Egito, muitos povos estavam no caminho, e um dos povos, uma das terras que estava no caminho era a terra dos Moabitas. E no verso 1 do capítulo 22 de Números, a palavra diz que então Israel chega e acampa nas campinas de Moabe. Tá? E assim está escrito em Números 22:1. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe. A primeira coisa, olha, eu quero tratar com você muitas coisas que essa mensagem nos traz aqui. A primeira delas, que fica assim saltante aos olhos, é que a promessa de Deus não é com um ou outro habitante, homem, mulher, criança daquele povo, mas é com todo o povo. E o povo tem uma filiação. A palavra diz e frisa que essa mensagem não se trata de um israelita, mas se trata de os filhos de Israel. Os filhos e filhas de Israel. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite. A sua bênção, meu irmão, a sua vitória, a sua herança, certo? Aquilo que você tem projetado para frente diz muito a respeito de quem está, sabe, dando a retaguarda para você, de quem são os seus pais. A bênção não está em ser quem se é. A bênção está em ser filho de quem é, de que se é filho, certo? A filiação é que tem a bênção. Se fosse um povo qualquer, filho de qualquer um, não teria vencido, não teria resistido, teria sido amaldiçoado, não teria conquistado. Mas aqui nós estamos falando de um povo que tinha um pai, aleluia, um povo que tinha uma filiação, e a bênção está na filiação, certo? João 1,12 fala o seguinte, ó, o Evangelho segundo João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Então, meu irmão, a questão é de quem você é filho. Os israelitas tinham por pai Abraão. Pai Abraão, diziam eles, certo? Porque é Abraão que tinha a promessa de que da sua descendência viria o Cristo. Certo? E de igual forma, a salvação que
você busca, procura para a sua vida, não vai estar no seu nome, não é o Roberto. Ah, eu sou Roberto, então se eu sou Roberto eu detenho. Não, eu sou filho de Deus, eu sou crente em Jesus. Na verdade, não somente isso, mas exatamente o termo que ele fala. Todos quanto receberam a Cristo têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu preciso receber a Cristo para ser filho de Deus. Nem todos nem todos podem ser filhos de Deus. Para ter o poder de ser filho de Deus, eu tenho que receber a Cristo, certo? E se eu recebo a Cristo e sou filho de Deus, então eu tenho a promessa. Aleluia, a promessa está condicionada a receber a Cristo. Então é importante que você creia na palavra, certo? Quando ela diz isso, não tente você ser abençoado por si mesmo. A bênção está em quem é o teu Pai. A palavra diz que ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. Ou você procede do diabo, ou você procede de Deus. E não há ninguém que proceda de Deus que não esteja em Cristo, porque é em Cristo que nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, de sermos adotados, de podermos clamar Abba, Pai, meu Pai, e de então termos em nós a bênção do nome de Cristo Jesus. Então te convido, primeira coisa mais importante de todas, receba Cristo, receba em seu coração, certo? Abra seu coração para que Ele possa reinar. Não lute, não resista, não batalhe. É difícil, é muito difícil. É incrível como é difícil morrer o próprio ego para que Cristo viva. Mas é recompensador, a recompensa não se compara. Tá? Então a primeira coisa é a bênção estar na filiação. E continuando, né, nós iremos aqui no verso 1 de Números 22. Agora o segundo, eles acamparam em Moabe, né? Aí viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo quanto Israel fizera aos amorreus. Moabe então teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel, certo? A segunda coisa que quero te dizer é: o teu crescimento naturalmente amedrontará os teus adversários. O teu crescimento naturalmente amedrontará os teus adversários, tá? E então agora nós vemos que Balaque não ainda está explícito, mas Balaque é o rei de Moabe, daquela cidade, daquele povo, e ele já sabia do que aconteceu com os amorreus, ele já sabia do que tinha acontecido antes com os egípcios, e ele disse agora: ferrou. É a nossa vez, lascou. E se eu quero um resultado diferente do que os amorreus tiveram, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então ele agora está angustiado: o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. E então a palavra diz que nessa angústia ele toma uma decisão. Opa, rapaz, tem um cara chamado Balaão, profeta, homem desse Deus aí, que tudo que esse homem abençoou foi abençoado, e tudo que esse homem amaldiçoou foi amaldiçoado. Então eu vou apelar. E aí ele decide então, na sequência do texto que você vai ler depois, ele decide pegar os príncipes de Moabe, os anciãos, os homens nobres, e envia uma comitiva para visitar Balaão. É engraçado, Balaão devia estar lá na dele tranquilo, de repente chega uma comitiva com muito ouro, prata, bronze, coisas para dar ali, presentes, e para fazer uma proposta, né? Porque geralmente as coisas não são de graça, tirando a salvação, praticamente nada. E aí, então Balaão os recebe e eles fazem a oferta: ó, a gente precisa, o rei está chamando você para amaldiçoar esse povo está aí, e se a gente não fizer nada,
o bicho vai pegar pra gente. Então Balaão, melhor dizendo, Balaão diz, fica aqui, eu vou ali orar, né? Eles passam então a noite na casa de Balaão. Balaão vai orar, falar com Deus, como profeta que era, ele tinha esse acesso, ele tinha essa comunicação com Deus, e Deus então vai e fala a Balaão que não vai rolar, não vai rolar, porque aquele povo era um povo abençoado, os filhos de Israel eram um povo abençoado, e aí Balaão dispensa aquele povo. Tá? A questão de que quando você cresce, você amedronta os seus inimigos, se trata de uma coisa quase natural. Deus, quando te criou, Ele não te criou, meu irmão, para só ser um, sabe? Deus, Ele te deu a responsabilidade de multiplicar. Esse é um parênteses aqui a história, tá? A gente vai para Gênesis, e Gênesis fala claramente que quando Deus criou o homem, a palavra é crescei e multiplicai, tá? Deus, ele então coloca desde o início ali a questão do crescimento. Você precisa crescer. Ele fala assim, ó, encher a terra, sujeitar a terra, né? Então existe um domínio que Deus espera que o homem tenha, que ele cresça, que ele multiplique, que ele sujeite. E aí o gigante Balaão estava com medo e agora apelou pro profeta. Então voltando, os homens ali de príncipes, os anciãos de Moabe voltam para dar a mensagem para Balaque e dizer, ó, não rolou. Balaque não desistiu de primeira e disse, como assim não rolou? Sou o rei. E aí ele escolhe homens outros, ainda mais nobres, com uma proposta ainda mais vantajosa. Entenda isso, ó, entenda isso. Como as coisas são. Aqueles que querem nos ver mal, aqueles que querem nos tirar do foco, eles não vão desistir de primeira e eles não vão oferecer pouca coisa, tá? Se você não souber, se você não estiver sensível à voz do Espírito Santo, você acabará cedendo às ofertas de Balaques por aí, achando que são boas demais. Balaque então chega com a segunda proposta para Balaão, e ele diz assim, ó, vou encher a sua casa de ouro, né? Vou dar tudo que você pedir. Então vem, certo? Vem e me abraça e seja feliz. Engraçado que Balaão, o profeta, já sabia qual era a resposta de Deus, mas ele ainda roga que os segundos anciãos e príncipes fiquem aqui mais uma noite ali e vai falar com Deus. Isso já mais à frente. Tá? Acontece que Deus diz o seguinte, nessa segunda consulta de Balaão, Deus olha para Balaão e diz, Balaão, se esses caras levantarem pela manhã e vierem ter contigo, então tu se levanta, vai com eles, mas só faz o que eu te disser. Essas foram as palavras de Deus a Balaão. Eu não posso afirmar com certeza, mas o que me parece é que Balaão ficou um pouco animado, porque então agora ele tinha a oportunidade de dizer sim a uma proposta muito generosa, se é que você me entende. E aí Balaão dorme e quando amanhece, ele não faz exatamente como Deus disse, porque Deus diz o que? Balaão, se eles levantarem e vier ter contigo, se levanta e vai com eles. Então, deixa eles fazerem uma coisa e você vai e faz como eu estou te dizendo. Mas se você lê a Bíblia, o que nós vemos é que Balaão não espera sequer que os homens, os anciãos, os príncipes se levantem pela manhã para ter com ele, para insistir. Ele já se prontifica de imediato e ele mesmo toma a iniciativa. E lendo os versículos posteriores, o que fica claro é que Deus se ira com essa atitude de Balaão. E aí a história mais famosa dessa passagem aqui, desses 3 capítulos, 24, 22, 23 e 24, é a passagem da jumenta. Balaão, diz a Bíblia, pega a sua jumentinha, muito simples, muito modesto, na sua jumenta, monta o servozinho à direita
servozinho à esquerda ou atrás, à frente, eu não sei. Mas Balaão, a jumenta e os servos. Digamos que os servos vão atrás. A palavra diz que ele estava aqui já inanimado, vai dar certo, vamos enriquecer, chega de pindaíba dessa vida. E aí o anjo do Senhor se coloca no caminho, irado porque Balaão não estava procedendo, né? O caminho de Balaão estava agradando a Deus. A jumenta, que era um animal, enxerga o anjo do Senhor, o próprio Deus, mas Balaão não. Olha como uma coisa estranha, né? Uma jumenta, um animal, enxergou a Deus e o profeta não. Sabe, isso nos deixa claro que muitas vezes a gente pode ser muito, tá lá em cima na hierarquia, né, eclesiástica ou mesmo espiritual, em detrimento de pessoas tão simples, de bebês na fé e até de animais que nem filhos de Deus são. E eles estarem ali discernindo a direção e a vontade de Deus e a gente não. E o profeta Balaão, na sua cegueira, não entende que o anjo do Senhor estava no caminho e a jumenta o estava vendo. A jumenta desvia o caminho e Balaão se chateia. Como assim? Eu quero ir por aqui, jumenta do meu ódio. E a jumenta indo por ali. Mas ainda assim ele continua no caminho, né, atravessado da jumenta. E por um segundo momento o anjo do Senhor faz a mesma coisa, só que agora o caminho está estreito. Tá estreito. E aí a passagem diz que ele estava como que entre dois muros, e aí a jumenta, para desviar do anjo pela segunda vez, acaba espremendo a perna, o pé de Balaão contra o muro, e aí o pau come, a chibata come, ela leva uns tapas de Balaão, mas continua, dá para passar. E pela terceira vez o anjo do Senhor agora se coloca já mais à frente do caminho, entre o destino e eles, e a palavra diz que já não tem mais para onde ir, a jumenta simplesmente se deita. Então Balaão, na sua cegueira, se acende loucamente de ira e tome chibata na jumenta. Daí então o anjo do Senhor meio que se revela a Balaão, e ele então vê como estava cego e não entendia o comportamento da jumenta, e pede perdão e diz: quase que eu mato tu e deixo ela viva. Jumento. Entendeu? Acontece que então fica essa questão, né, de como às vezes o profeta pode estar achando que está discernindo a vontade de Deus. Não, estou obedecendo. Na cabeça de Balaão, meu irmão, não tenha dúvida não, ele está fazendo a vontade de Deus. Como a gente se engana, né? Às vezes, acha que está fazendo a vontade de Deus e na verdade está indo contra ela. Como a gente tem que ter muito cuidado, irmão, para ter discernimento espiritual das coisas, né? Para ser sensível à voz do Espírito Santo, certo? E aí acontece que Deus diz: não, tudo bem, agora você vai aí, vou deixar você ir, certo? Você se antecipou. Não gostei, não estou gostando do seu sentimento aí em relação a essa situação, mas eu vou converter esse mal em bem aí. Vamos embora. E Balaão vai por 3 vezes, eu vou resumir muito a história, tá? Por 3 vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. A palavra diz que ele chega, Balaque então: opa, macho, tu fez 2 vezes? Aí diz: não, eu estou aqui, então vamos lá. Balaão vai lá, consulta o Senhor, faz aquela questão lá cerimonial, holocaustos e ofertas, os bezerros, novilhos, essas coisas todas aí que eu nunca nem vi na minha vida. E aí acontece que Deus diz: você está aqui, certo? Teve esse trabalho todo, mas você não vai amaldiçoar Israel, não. E aí, quando isso acontece, que Balaão, ele deixou Balaque ali no canto, eles vão para um canto onde eles veem uma parte do povo de Israel, eles estavam acampados nas campinas, os israelitas, e eram muito numerosos. Então, nem sequer dava para ver todo o povo de Israel. Mas aí dava para ver uma parte daquele ponto, Balaque fica ali, Balaão vai lá,
tem um momento dele com Deus, Deus fala com ele, ele volta, aí Balaque está se coçando agora, agora eu vou vencer, toma no nome de Israel, né? Aí acontece que Balaão chega e, em vez de amaldiçoar, começa a proferir palavras de bênção a favor daquele povo. E começa a abençoar, e dizer, eles são filhos de Deus, eles são como a leoa que se levanta e não deita até que tenham devorado seus inimigos. E Balaque fica doido, meu irmão. Disse, como assim, ó profeta miserável? Eu te chamei para amaldiçoar e tu vem abençoar os inimigos, os meus inimigos. Acontece que Balaque fica doido, mas diz, rapaz, ele já tá aqui mesmo, já tive todo o trabalho. Vamos dar uma segunda chance para esse cabra aí. E aí mudam de posição e isso me ensina uma coisa, certo? Eles vão para outro lugar e vem uma outra parte do povo de Deus. E isso meio que renova as esperanças de Balaque, de que agora ele possa amaldiçoar. Eu penso que, posso estar errado ou não, mas eu penso que na cabeça de Balaque, quando Deus fala ali através de Balaão, a primeira vez, ele diz, ó, eu não posso revogar uma bênção. Deus abençoou, não a revogo. Deus abençoou, não posso retirar, certo? Como que os propósitos de Deus são imutáveis. Deus vai dizer, até tem isso na passagem, no segundo momento de bênção lá. Ó, Deus não é homem para que minta, para que se arrependa. Ai, meu irmão, às vezes a gente fica meio assim, pensando, nossa, Deus vai mudar o que ele disse sobre mim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas a palavra de Deus é definitiva. É irrevogável. A bênção de Deus, a promessa em Cristo não se revoga. Esteja em Cristo e a promessa é sua. Ninguém vai poder vir e dizer, lançar sobre você uma feitiçaria, uma maldição, meu irmão. E aí, às vezes a gente fica achando que Deus é como um homem que uma hora tá de bom humor e outra hora tá de mau humor, uma hora ele olhou pra você e foi com a sua cara, outra hora ele olhou e não foi, tá? Mas não é assim que a Bíblia nos fala de Deus. Então, continuando, Jesus é bom. Aleluia. Porque não depende de nós, mas de em quem nós estamos, de quem nós recebemos. E aí o povo, Balaque, Balaão e os príncipes vão para outro ponto. E isso me mostra assim, como que Balaque sabendo que aquela parte daquele ponto da vista foi abençoada por Balaão. Mas vamos arrodear que bem ali vai ter outras pessoas, outros homens, outras mulheres, que também são parte desse povo, mas que não estavam naquela visão e não foram abençoados. E aqueles ali podem ser amaldiçoados. Certo? E então eles vão de Balaão pela segunda vez, fazem o mesmo procedimento e Deus diz a mesma coisa. Aí, ou seja, Deus abençoa, né? Através de Balaão, o povo de Israel. Balaque vê aquele negócio ali desandando e diz, não é isso, macho, eu vou te bater. Ele falando para Balaão, né? Mas por favor, vamos uma terceira vez, tá? E eles vão para outra parte do povo e não muda. Deus abençoa o povo. Deus abençoa o seu povo. Isso me mostra como que a bênção está no povo que tem um filho. Não, assim, às vezes, muitas pessoas, você vai ver isso. Você já viu, talvez, pensam que Deus tem algo em particular só com elas, né? Não, é como se fosse uma coisa à parte. Elas são a última bolacha do pacote. Né? Elas são a última Coca-Cola no deserto. Elas são um ventilador no 3. Mas eu não creio nisso. O que eu vejo é um povo que é abençoado por ser parte desse povo. E se eu saio desse povo, eu não estou abençoado. Eu não tenho em mim a bênção. Porque a bênção está no povo. Certo? E aí, na mente de Balaque, talvez de muitos, é possível uma parte do povo ser abençoada e outra parte ser amaldiçoada. Certo? E eu não vejo assim. Eu vejo que todo o povo é abençoado.
E esse povo, que no contexto é Israel, se torna a igreja, certo? E eu vejo que a bênção está na igreja. Não numa igreja denominacional específica, mas na igreja que vem de Cristo, na igreja que tem o seu fundamento em Cristo, certo? Não que tenha um homem especificamente, né, um homem dos nossos dias lá governando, administrando uma placa, não é essa igreja não, né? Não é essa denominação, mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja invisível muitas vezes, que está aqui, está acolá, como diz no Evangelho de Mateus. Vocês não dirão isso aqui hoje é acolá. Não é nesse monte, não é aquele monte, certo? Onde estiverem espírito em verdade, ali é a minha igreja. E ela pode estar no interior do Ceará, ela pode estar no interior da Suíça, ela pode estar nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos. Ela está em qualquer lugar. A igreja que há de ser salva, lavada, remida pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, templo do Espírito Santo. E aí não há bênção particular para uma pessoa, né? A palavra diz em hebreu sobre congregar. Hebreus, você precisa congregar, compactuar, comungar, estar no corpo, estar conectado. Porque um é braço e você é perna, você precisa do que é braço e o braço precisa de você que é a perna. E existem muitas passagens que falam sobre essa importância. Está aqui, ó, no corpo, tá? Eu não vou entrar muito nisso. Tá, continuando. Então eles vão para o terceiro ponto, tentar amaldiçoar já de outra visão. E não rola. E agora que eu acho mais massa, assim, porque não só não rola amaldiçoar o povo de Deus, e aqui eu quero que você esteja se vendo como o povo, os filhos de Israel, não só rola amaldiçoá-los, como ainda Deus sai aquele momento e faz o inverso. Ele usa Balaão e começa a amaldiçoar os inimigos dos filhos de Israel. E aí Balaão abre a sua boca e agora começa a proferir palavras e dizendo como que, ó, esses que estão aí vão vencer vocês. Deles virá o Salvador, o Cristo. E aí você vê ali uma profecia messiânica já no livro de Números. E sabe, uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa. E como que os moabitas, os midianitas e qualquer um que estiver se opondo ao que Deus está fazendo seria destruído, né? E aí a gente então percebe como que, a verdade, não há chance do projeto de Deus falhar. O que muitas pessoas que se dizem filhas de Deus transparecem muitas vezes é que tem como as coisas darem errado na vida delas. E eu não consigo entender como alguém que crê nessa coisa linda e cheirosa aqui, chamada Bíblia Sagrada, tá? Como alguém que crê nisso aqui consegue achar que alguma coisa pode dar errado, meu irmão? Só se não for filho de Deus, mas se é filho de Deus, se recebeu a Cristo, se você está debaixo da bênção, ninguém pode te amaldiçoar, tomar o que é teu. A vida eterna é tua, porque tu está em Cristo. A vitória é tua, porque tu está em Cristo, certo? Então, a palavra diz lá, ó, maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Altura, profundidade, medo, nudez, fome, peste? Não, meu irmão. Não é, não pode. Só que você, às vezes eu fico imaginando como é que um leão vai se levantar e ter medo. O leão se levanta e não tem medo, porque ele sabe que ele é o rei. Nós não somos nós reis, mas nós somos parte do reino. O diabo, os seus inimigos, não, o diabo, os seus anjos, os nossos inimigos, certo? Sei lá, um ladrão, um pivete, um marginal, uma mulher, um homem, um patrão, um governador, um presidente, sei lá quem seja. Ninguém pode tomar o que é nosso.
Porque o que? Cristo está em nós. A salvação está aqui. E ainda que ataquem isso, a palavra diz que Ele nos dará um novo, naquele último dia, e glorificado. Então nós temos, eu te convido a crer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a dizer: Senhor, aumenta a minha fé na Tua palavra, que eu possa avançar como o povo de Israel avançou, que eu possa conquistar, que eu possa multiplicar, porque é um imperativo do Senhor para a sua vida. Avançar, andar, estar no caminho. Você precisa estar no caminho. É impossível, irmão. Olhe o que eu estou lhe dizendo e vá atrás depois da Bíblia ver se não é assim. É impossível você seguir a Cristo e não estar no caminho. Viver na terra da escravidão, lá atrás. É impossível você ser o mesmo antes e depois de Cristo. Cristo, Ele divide todas as coisas. Isso é estranho, porque às vezes a mensagem digamos, politicamente correto, nós teremos que sempre pregar o didache. Mas a palavra diz em Mateus, no final já, acho que no capítulo 24, que Cristo abre sua boca e diz: não cuideis que eu vim ajudar todo mundo, não. Eu vim dividir os que estão comigo dos que não estão. Então, às vezes a gente quer ser o mesmo antes e depois. Estar no mesmo lugar, debaixo da mesma vida, promíscua, errada, delinquente, que vivíamos sem Ele. Mas não. Deus nos chamou para nos levantar como o povo de Israel se levantou, marchar como o povo de Israel marchou, lutar como o povo de Israel lutou e conquistar como o povo de Israel conquistou. E se nós cremos, nós alcançaremos, porque a vitória é certa. Não é uma luta sua nem minha, mas é dele. É ele que escreveu toda a história. A gente só tem que querer estar do lado do time que vence, porque a gente já sabe qual time vence. E se eu tiver que lutar contra mim mesmo, contra a minha carne, contra as minhas más vontades, contra o pecado que milita aqui dentro, se eu lutar contra isso, se eu abrir mão disso, então Cristo viverá. Vença a si mesmo, tá? A palavra diz que se nós abrirmos mãos de nossas próprias vidas por amor a Ele, então nós acharemos a verdadeira vida. Em nome de Jesus, te abençoo com essa palavra. Amém.